Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó, e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos, e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavras do Santo Padre. O Evangelho diz que Jesus designou 12 dentre eles, a quem chamou apóstolos para andarem com ele e para os enviar a pregar duas coisas: para que andassem com ele e para os enviar a pregar. Há um aspecto que parece contraditório: chama-os para que andem com ele e para os enviar a pregar. Dir-se-ia, ou um ou outro, ou andar ou enviar. Mas não, para Jesus, não há estar sem ir e não há ir sem estar. Não é fácil entender isto, mas é assim. Procuremos compreender um pouco em que sentido Jesus diz estas coisas. Em primeiro lugar, não há ir sem estar. Antes de enviar os discípulos em missão, Cristo, diz o Evangelho, reúne-os. O anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Não se aprende numa academia, não. Começa pelo encontro com o Senhor. Com efeito, testemunhá-lo significa irradiá-lo. Mas, se não recebermos a sua luz, extinguir-nos-emos. Se não o frequentarmos, anunciar-nos-emos a nós próprios e não a ele. Anuncio-me a mim mesmo, não a ele, e tudo será vão. Portanto, só a pessoa que andar com ele poderá anunciar o Evangelho de Jesus. Quem não andar com ele não pode anunciar o Evangelho. Anunciará ideias, mas não o Evangelho. Mas de igual modo não há estar sem ir. Na realidade, seguir Cristo não é algo intimista. Sem anúncio, sem serviço, sem missão, a relação com Jesus não cresce. Santos Marcos e Marceliano, mártires romanos. Marcos e Marceliano, talvez irmãos de sangue, mas certamente irmãos no martírio, foram detidos, no ano 304, pelo prefeito Cromácio,
que lhes concedeu um mês para negar a fé. Ao rejeitarem, foram martirizados e sepultados na catacumba de Balbina, na Via Ardiartina. São Gregório Barbarigo, bispo de Pádua e cardeal. Gregório passou cedo por sofrimentos quando, com apenas 2 anos, perdeu sua mãe por causa da peste. Seu pai, senador da República de Veneza, onde o futuro santo nasceu em 1625, o enviou, em 1643, com o embaixador veneziano, ao vice-contarini a Münster, Alemanha, onde estava em andamento o Plano de Paz Westfália, que colocaria um ponto final na sangrenta Guerra dos 30 Anos. Ali deu-se um acontecimento decisivo para a vida do jovem Gregório, o encontro com o cardeal Fábio Chigi, futuro Papa Alexandre VII. Ao terminar seus estudos em Pádua com 30 anos, Gregório tornou-se sacerdote. Alexandre VII convocou-o a Roma e, com o surto da peste, confiou-lhe a coordenação da assistência aos doentes, cujo encargo assumiu e realizou com muito amor e dedicação. Bispo e pastor como São Carlos Borromeu. A confiança que o Papa Alexandre VII mantinha em Gregório foi reconfirmada com a sua nomeação, em 1657, como guia da Diocese de Bérgamo. Após alguns anos, em 1664, foi-lhe confiada também a Diocese de Pádua. Seu estilo de vida, em ambos os casos, era inspirado em São Carlos Borromeu, que para ele foi um modelo. Antes de tudo, Gregório vendeu todos os seus bens para ajudar os pobres. Gregório Barbarigo visitou cada uma das paróquias das suas dioceses, prestou assistência aos moribundos, difundiu a imprensa católica entre o povo, hospedava-se nas casas dos pobres. Durante o dia, ensinava catecismo às crianças e à noite se dedicava à oração. Em seu coração, a formação dos sacerdotes ocupava uma posição central, com a qual se comprometia profundamente no Seminário de Pádua, considerado um dos melhores da Europa. Em Roma, compromisso com as igrejas orientais. Outro aspecto importante da missão de São Gregório Barbarigo foi a reunificação com as igrejas orientais. Após seu ministério episcopal em Bérgamo e antes de começar sua missão em Pádua, Gregório quis passar mais um tempo em Roma. Em 1658 foi criado cardeal pelo Papa Alexandre VII. Naqueles anos participou de vários conclaves e Inocêncio XI o escolheu como conselheiro. Assim, Gregório trabalhou para a reunificação com as igrejas orientais. Era muito estimado pelos papas e amado pelo povo. São Gregório Barbarigo faleceu em Pádua em 1697 e foi beatificado em 1761. Sua santificação deu-se em 1960, pelo Papa João XXIII, natural da província de Bérgamo, que anos antes foi um dos signatários em seu processo de canonização. São Marina de Bitinia. Para seus cabelos compridos bastava uma tesoura, o saio longo e a penumbra cavernosa em que vivia fariam o resto. Dito e feito. Eugênio transformou sua filha de 14 anos em um noviço imberbe. Assim juntos partiram para o cenóbio de Canobine, na Síria, um lugar de oração escondido entre cavernas escavadas na rocha. Este foi o início da extraordinária história de Marina, natural da Bitínia na Ásia Menor, hoje Turquia, que segundo os historiadores, viveu provavelmente na primeira metade do ano 700, alguns a situam entre o século IV-V. Na verdade, a história da pequena Marina começou com a viuvez precoce do pai, que se retirou para um convento por causa da dor, condenando também sua filha a uma tristeza inconsolável. Porém, o desapego não resistiu à força do afeto. Eugênio confessou seu sofrimento ao abade, pedindo-lhe para viver no mosteiro com seu filho. O superior, comovido, aceitou. Frei Marino. Com o passar do tempo, durante a longa viagem, Marina foi preparada pelo pai sobre os usos e costumes da vida religiosa e entrou para o cenóbio. Ao entrar para o convento como jovem imberbe e com feições femininas que alguns frades pensam ser um eunuco, ela se tornou Frei Marino. A vida com que Marino vivia sua nova vida era tão perfeita, com a cumplicidade do ambiente solitário, que mantinha o sigilo, que o estratagema passou despercebido. A barba, que não crescia nas bochechas de Marino, era explicada pela intensa vida ascética, mas isso não importava. Aquele jovem era um verdadeiro exemplo no mosteiro e seu pai, novamente um homem feliz,
Uma alegria que durou 3 anos quando Eugênio faleceu. Infâmia e redenção. Certo dia, Frei Marino foi enviado com outros confrades para resolver um negócio e tiveram que dormir em uma pousada. Naquela mesma noite, a filha do dono foi estuprada por um soldado de passagem. Quando descobriu que estava grávida, a moça acusou os frades, em particular Marino, que poderia ter se defendido. Mas ao elevar seu pensamento a Cristo, aceitou a culpa, da qual era alheio. Assim, o monge exemplar acabou caindo no ciclone da injúria. Por isso foi castigado e expulso do mosteiro, sendo obrigado a cuidar do recém-nascido. Marino passou 3 anos críticos, mas não se distanciou do cenóbio. Vive de esmola e se dedica ao nenê com todo carinho. Seus confrades de então ficaram impressionados pela sua atitude e pediram ao abade a sua readmissão. Frei Marino foi novamente aceito, com a condição de servir aos frades e se dedicar aos trabalhos mais servis. O jovem não pensou 2 vezes. Então retomou seu saio, mais zeloso do que antes, continuando a cuidar do seu filho adotivo. Miraculado. O desgaste físico pelo qual passou ainda passava exigiu um preço. Certa vez, seus confrades o encontraram morto em sua cela. Marino tinha apenas 25 anos, mas sua história podia preencher 2 vidas. A última viravolta ocorreu quando os frades, ao recomporem seu corpo no caixão, descobriram a sua verdadeira identidade e compreenderam com grande pesar a infâmia que aquele humilde monge, que era uma moça, suportou em silêncio. Narra-se que a jovem que o havia caluniado estava possuída pelo demônio. No entanto, correu e se prostrou diante do seu leito de morte, implorando o perdão de Marino. Naquele momento, ela ficou imediatamente curada. Já se falava de seus prodígios em vida. Mas, depois da sua morte, os sinais extraordinários, atribuídos a Marina de Bitínia, multiplicaram-se. Seus restos mortais encontram-se em Veneza desde 1200. Ali a santa é venerada como um dos padroeiros.